Olá, meus queridos, vamos mais uma vez gravar o estudo de quarta-feira, estudo bíblico. Por enquanto ainda é online, né? Enquanto a gente não pode mais se reunir, fazer como fazíamos antes, que abríamos para perguntas e discutíamos, era muito bom estudar junto com os irmãos, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas e esse ano é um ano atípico, né? Mas a gente continua dando suporte aos irmãos, então os irmãos têm o privilégio aí de estudar em casa, no seu conforto, né, junto com a família. Aqueles que se interessam em estudar a palavra do Senhor é sempre muito bom, né? E eu também, para preparar o estudo, lógico, eu releio o texto e me traz à memória muitas coisas da palavra do Senhor. Então, para mim é muito edificante também preparar estudo para vocês, né? Mas vamos lá. A gente estava falando na última vez que a gente falou sobre quarta-feira, estudo de quarta-feira, a gente falou sobre o filho de Salomão, Roboão, que assumiu o trono, pegou conselho errado com quem não deveria pegar conselho e fez com que as tribos se dividissem. E ele ficou reinando apenas sobre a tribo de Judá. E isso causou um transtorno muito grande, né? A gente falou muito sobre isso no último vídeo. Se os irmãos quiserem acompanhar, né, tá lá no último vídeo de quarta-feira. Tem vídeo de domingo também, que é a mensagem de domingo. Mas Roboão, ele, depois que pegou esse conselho errado, ele continuou reinando, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele largou o Senhor e foi se envolver com idolatrias, com os deuses pagãos dos outros povos, né? E ele estava de mal com Deus, né? Mas aconteceu que Sisaque, o rei do Egito, se levantou contra ele, né? E ele ficou desesperado, porque era um rei poderoso e veio com um exército muito grande sobre ele. E o Senhor mandou um profeta ir lá falar com ele, né, sobre essa questão. E a gente vai ler o texto que o que acontece, ele reconhece o poder do Senhor e se humilha diante do Senhor. E o Senhor poupa a vida dele, mas dá uma lição nele a si mesmo. Fala, olha, né, vou deixar você passar um pouquinho pela servidão dos reinos desse mundo para você ver a diferença entre me servir e servir os reinos desse mundo. O texto que a gente está falando se encontra em 2 Crônicas 12. Os versículos são de 5 em diante, mais precisamente de 5 a 8. Diz assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixarei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar para escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão do reino da terra. Então, a gente tem dois detalhes nessa situação aqui de Roboão. Primeiro, ele estava errado com Deus. E Deus fala que aconteceria uma tragédia com ele, né? Aconteceria uma tristeza com ele. Ele sucumbiria ao reino de Sisaque, que era o rei do Egito. Mas ele manda um profeta avisar isso. Agora, percebam uma coisa interessante. Quando o profeta ele vai falar com o rei e com os príncipes, né, com os profetas lá da cidade de Jerusalém, ele tem um objetivo. Deus, quando manda dizer o que ele vai fazer, não é literalmente que ele vai fazer aquilo que ele está mandando dizer, mas se não houver arrependimento. Ou seja, quando Deus fala, olha, minha mão vai pesar sobre você, vai acontecer isso na sua vida, quando você recebe um recado desse de Deus, não significa literalmente que ele vai fazer,
Mas se você continuar agindo do jeito que está agindo, se você continuar no rumo que você está tendo, se você continuar praticando as coisas erradas que você está praticando, isso vai acontecer. O aviso é tão somente para que a gente possa se corrigir a tempo. Foi o que aconteceu com Roboão e os príncipes de Jerusalém. Quando eles perceberam a mensagem do Senhor, eles se humilharam perante o Senhor e disseram: o Senhor é justo, o Senhor que é Deus. A gente está aqui servindo a outros deuses, a gente está aqui se envolvendo com esses deuses da terra, que não são os deuses do povo de Israel, e a gente está errado. O Senhor é o Deus de Israel. Então o Senhor manda o próprio profeta voltar lá, Semaías volta novamente ao rei e aos príncipes e fala: olha, porque vocês se humilharam, vocês não vão padecer na mão de Sisaque, o rei do Egito. Porém, vocês vão sentir o peso da servidão dele, para que vocês possam ver a diferença entre me servir e servir outros povos. Então o objetivo primeiro é esse: avisar a pessoa, avisar a você, avisar qualquer pessoa que você sabe que está recebendo um recado de Deus, seja através da palavra, Muitas vezes as pessoas recebem um recado de Deus através de uma mensagem na igreja, ou a mensagem no vídeo. Tem muita gente que às vezes fica chateado comigo achando que eu estou sabendo da vida do irmão. Olha, meu irmão, o que eu menos faço é sair por aí atrás da vida dos outros, Mas eu não posso negar que quando eu estou levando a palavra, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e ele fala que ele bem entende. Então muitas vezes a mensagem vai direto ao coração de quem está ouvindo, e tem muitos irmãos que às vezes pensam que é fofoca. Falaram para o pastor da minha vida e agora o pastor está falando para mim. Não é bem assim que funciona. Mas se você recebe um recado de Deus, e Deus falando alguma coisa que vai fazer na sua vida, Ele não vai literalmente fazer. Ele está te avisando: se você continuar desse jeito, se você continuar agindo assim, se você continuar dessa forma, aí sim isso vai acontecer. Mas terá oportunidade de se arrepender, e Deus com certeza também não vai cumprir o que Ele tinha falado, porque você se arrependeu, e esse é o objetivo. Foi assim com Nínive. Lembra lá de Nínive que Jonas pregou apenas uma frase, arrependei-vos porque é chegada a ira do Senhor sobre essa cidade. E o povo todo se arrependeu, e o Senhor poupou aquela cidade, porque Ele mandou avisar que destruiria aquela cidade se eles não se voltassem, se não se arrependessem dos seus pecados. Então, quando a gente recebe o recado, o primeiro ponto que eu queria falar nessa mensagem é isso: Roboão recebeu esse recado, que a mão do Senhor pesaria sobre ele. Mas como ele se humilhou, foi corrigido. Mas Deus ainda assim deixou algo diferente. Falou: olha, você não vai padecer, você não vai morrer na mão de Sisaque, mas você vai servi-lo para você sentir a diferença entre me servir e servir o reino dessa terra. Trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, coisa boa é servir ao Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós, quando nos entregamos a Cristo, ao senhorio de Cristo, nós passamos a ser servos de Deus. Servos, logo nós estamos sob o senhorio de Deus. Mas tem muita gente que não gosta, acha que isso é uma servidão, é uma escravidão, e prefere ser livre, entre aspas, livre, entre aspas. Eu quero ser livre, que eu sou dono do meu nariz, eu vou para o mundo, onde ninguém me manda, onde eu não tenho Senhor para me dizer o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, eu sou dono da minha própria vida. Engano, engano, porque é justamente aí que ele começa a servir os reinos desse mundo. É muitas vezes aí que ele começa a se afogar sob o domínio de outro reino que não é o reino de Deus. É quando a pessoa começa a degradação moral,
começa a atrapalhar todo o funcionamento da família, começa com a infidelidade, com a bebedice, com a prostituição, um monte de coisa errada, e ele começa a servir a esses desejos desenfreadamente e é fraco para se libertar disso tudo. E quando ele está lá no meio de toda essa situação, ele ainda acha que ele é livre. Eu lembro de um grande amigo meu, Eliseu, eu posso citar isso porque ele mesmo dá esse testemunho, homem de Deus, né? Mas Eliseu trabalhou comigo, Eliseu mora lá em São João de Meriti, e Eliseu ele já foi alcoólatra. E ele contou uma experiência que, assim, ao mesmo tempo é engraçado e ao mesmo tempo é uma realidade. Ele vivia junto com os bêbados embaixo de marquise, ficava dias sem tomar banho, barbudo, cabeludo, né? Só tomando cachaça junto com eles, que cada hora um saía para procurar uma latinha para catar, um lixo, alguma coisa, para trocar por cachaça, e trazia cachaça e eles bebiam aquela cachaça todinha, depois era outro para sair, assim eles viviam. E Eliseu percebeu que faltava um deles. De repente um deles sumiu, né? E eles ficaram pensando onde estaria aquele sujeito. Até que um dia ele se encontrou com o sujeito todo limpinho, arrumadinho, barba feita, banho tomado, todo direitinho. Aí falou: "Ô rapaz, cadê você? Você sumiu, a gente nunca mais te viu, cadê você?" Aí ele falou assim: rapaz, eu agora encontrei Jesus na minha vida. Eu agora estou seguindo o caminho do Senhor. Ele: "Então você virou crente?" "Sim, virei crente e o Senhor mudou a minha vida toda." E ele falou, por incrível que pareça, quando aquele homem saiu, todo limpinho, cheirosinho, ele olhou e falou assim: "Coitado, rapaz, coitado, foi iludido com esse papo de religião." Viram as coisas? Ele estava na sarjeta, ele estava no fundo do poço, ele estava na lama. Mas ele achou que ele estava livre, que o outro estava preso pela religião, estava preso pela doutrina, né? E quem é realmente escravo de quem? Eliseu, ele não se converteu para sair dos alcoólatras, né? Ele foi um ato que aconteceu na vida dele, que também eu creio, e ele também crê, que foi providência de Deus. Foi depois de alguns dias sem voltar para casa, ele tentou voltar para casa, mas ele estava tão embriagado que ele não conseguiu abrir a porta, era noite e frio, e ele não conseguiu achar a fechadura, então ele caiu na varanda da casa dele, e ele só foi acordar às 6 horas da manhã com o filho dele de 8 anos de idade, tentando botar ele para dentro. E ele pensou: o que eu estou fazendo da minha vida? Que exemplo eu estou dando para o meu filho? Aí que ele foi entender a quem ele estava servindo. Então, o Senhor fala aqui para Roboão: você vai ver a diferença entre me servir e servir o reino desse mundo. Será que você está pensando em desistir? Será que você está pensando em que servir ao Senhor é muito pesado, é muito cansativo? Servir ao Senhor dá muito trabalho, tem que dar muita satisfação, né? Tem que falar com o pastor o que está fazendo, tem que conversar com os irmãos e, de certa forma, prestar conta da sua vida, e que você não quer mais servir, você não quer mais trabalhar para ninguém, você não quer levar um jugo de ninguém, você quer ser livre. E aí entra no que eu estou te falando. Ou você serve ao Senhor, ou serve o reino desse mundo. E aí o que é liberdade, a sua visão, passa a ser o sofrimento. Porque o inimigo, ele destrói. E quanto mais você o serve, mais ele te odeia. Haja visto que todas as pessoas que só serviram a ele, sempre têm um fim terrível. Então ele odeia o ser humano. E muitas vezes a gente deixa de servir ao Senhor para servir o inimigo, que te odeia. Uma certa vez Davi cometeu um erro muito grave, o rei Davi cometeu um erro muito grave.
E o Senhor falou para ele, olha, você quer o quê? Você quer cair nas mãos dos seus inimigos? Você quer passar por uma doença muito grave ou você quer cair nas minhas mãos? E Davi, muito sábio, falou assim, eu prefiro ser castigado pelo meu Deus, porque meu Deus sabe me castigar, os meus inimigos não. Vocês já devem ter ouvido a frase, é melhor levar um tapa de um pai do que um tapa de um policial. Não é verdade? É melhor a gente estar sob o jugo de uma pessoa que nos ama. Davi sabia disso, falou assim, é melhor eu estar sob o jugo do Senhor, deixar o Senhor me castigar, porque Ele sabe me castigar. Diferente dos meus inimigos. É melhor você ser castigado pelo seu pai para que você tome postura, né? Ou se você é pai, é melhor você castigar o seu filho para que ele tome postura, para que não precise de um policial mais tarde bater nele, porque o policial vai bater bem diferente do que você bate, ou do que o seu pai te bateria, né? Então, servir ao Senhor é uma maravilha, porque nós servimos a quem nos ama. O próprio Jesus fala, olha, eu já não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu te chamo de amigo. Nós somos servos, mas somos amigos de Cristo. Mas Ele não deixa de ser o nosso Senhor por isso. Então, estamos sob o jugo do Senhor, estamos muito bem, porque servimos a quem nos cuida. Servimos a quem nos tem um carinho especial. Servimos a alguém que nos ama de uma maneira tão profunda que deu o que Ele tinha de mais precioso por resgate meu e resgate seu. Então sirva esse Deus com alegria. Lembre-se, né, da diferença entre servir a Deus e servir a esse mundo. Lembre-se também que quando Deus te dá um recado, é para você se alertar. E Ele está querendo dizer com você, eu não quero concluir isso, mas eu quero te dar uma oportunidade para você se corrigir. Então, boa coisa é ser corrigido pelo Senhor. E boa coisa é servir ao Senhor. A gente falou sobre Roboão e depois desse fato vai falar da morte de Roboão, né? Ele morreu depois de alguns anos reinando. Depois vem Abias, já é o capítulo 13. Abias fala sobre a servidão também. Abias já briga com o reino do norte. E Abias tem uma passagem muito rápida, apenas um capítulo pequeno de Crônicas 13, 2 Crônicas 13. E aí em 2 Crônicas 14 começa a falar sobre um rei diferenciado também, que é o Asa. Asa ele vai fazer diferente dos outros reis, né? Tanto Abias quanto Roboão foram reis que não fizeram o que o Senhor queria, mas Asa faz diferença. A gente vai estudar um pouquinho sobre Asa na próxima quarta-feira. Então, meus queridos, fiquem com Deus. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir.